Bem, vamos iniciar aqui nossa aula sobre tipos de dados em Calc. Especificamente, hoje vamos trabalhar com campos do tipo data, tipo lógico, tipo texto e tipo número. E também trabalhar um pouco de conversão entre tipos de dados, visto que é muito importante a gente entender o tipo de retorno de cada função do Calc para poder usar de forma correta. Então, aqui temos uma planilha hipotética, folha de pagamento, onde a gente teria aqui uma lista de funcionários. Criei alguns funcionários aqui hipotéticos. Você pode, e eu recomendo que complete essa tabela com dados, podem ser dados fictícios, mas que permitam contemplar todos os testes que você vai fazer. Então, exige um planejamento dos dados que você vai colocar aqui. Se você olhar aqui, você percebe que eu coloquei uma data com o mês de aniversário fevereiro e outro agosto, porque estamos no mês de agosto, como você pode ver aqui, e assim eu vou conseguir testar. No caso, vamos testar aqui nesse campo aniversariante se o mês atual é o mês de aniversário. Um recurso muito interessante que eu utilizo e recomendo que utilize é a inserção de anotações em campos, fórmulas, que facilita a compreensão por parte da sua compreensão e também por parte daquele que vai ter acesso à sua planilha, né? Fica mais fácil, é como se fossem os comentários de um código-fonte que você desenvolve numa determinada linguagem. Então, por exemplo, aqui vamos olhar a questão da data. Então, o Calc tem um conjunto de funções para manipulação de datas, que facilitam muito o nosso trabalho. Então, estamos na versão do Calc em português. Então, as funções, elas possuem uma sintaxe, o nome da função. Normalmente ele vai ser no nosso português mesmo. Por exemplo, a função mês, que é muito utilizada para extrair o mês de uma data, ela possui o acento circunflexo. Se você pegar outra versão do Calc ou a versão em inglês, aí a função já não é mês. Aí vai ser a função month. Então, quando você desconhece as funções, com o tempo você vai aprendendo as principais funções. Quando a gente não conhece, quer dar uma investigada nas funções do Calc, a gente vai aqui no assistente de funções. E no assistente de funções você tem acesso a todas as funções em ordem alfabética. Por exemplo, aqui o arco tangente, função trigonométrica, arredondamento de números, está tudo misturado. Gerar número aleatório, uma função aqui que envolve a hora do computador, por exemplo, determina a hora atual do computador. Então, se eu usar essa função agora, eu posso escrever aqui, por exemplo, e ele já me dá o resultado. Veja, eu escrevi agora. Lembre que é função. Existem funções com parâmetros e funções sem parâmetros. No caso aqui eu estou numa função sem parâmetro. E só precisa digitar abre parênteses, fecha parênteses. E você já vê o resultado aqui. Ó. Você faz como se fosse um teste da função. Certo? Então é muito interessante. Você também pode verificar por categoria. Então eu quero verificar. Veja que quando eu escolhi a função agora,
ele já mudou automaticamente para a categoria data e hora, com suas respectivas funções. Mas você pode ver também funções de acesso ao banco de dados, financeiras, informações. Nós vamos utilizar algumas funções dessa aqui, logo logo. Funções lógicas, matemáticas, matriciais, estatísticas, funções de planilha, função para manipulação de texto e algumas funções especiais aqui. Lembrando que o Calc é um software livre, em desenvolvimento constante pela comunidade do LibreOffice. Então, a cada versão do Calc você pode ter novas funções aí sendo adicionadas, ou mesmo as mesmas funções, mas com alguma modificação. Então, é sempre bom dar uma olhada aqui na sintaxe da função. Por exemplo, se eu venho aqui para a função lógica e eu clico na função e, que é a função AND, lá da programação, então quando a gente vem aqui para a função e, a gente vê aqui a sintaxe. Então eu quero fazer um e lógico entre, no mínimo, dois valores lógicos. E aí eu separo por ponto e vírgula. Então essa sintaxe é rígida. Se colocar, por exemplo, uma vírgula aqui, vai dar erro. E aqui tem uma explicação de como funciona a função. Ok? Então, no caso, vamos utilizar, no campo aniversariante, vamos utilizar a função lógica, a função de data e hora, desculpe, mês. Então, eu fiz um teste aqui. Eu sempre gosto de testar algumas funções, a sintaxe, como se comporta, em alguma célula aqui vazia da minha planilha. Então, é muito interessante. Depois, naturalmente, eu vou apagar isso aqui. Então, por exemplo, eu fiz um teste aqui. Por exemplo, aqui eu estou na célula L10. Então, eu fiz um teste para verificar se a função está funcionando corretamente, como se espera. Não adianta você escrever uma função. Acontece que você não sabe em que ponto daquela função deu erro de sintaxe ou de semântica. Se você tem um resultado que você não esperava, então semântica. E é melhor você testar parte da função. Então, por exemplo, aqui eu estou testando, aplicando a função mês. Lembre que funções em planilha eletrônica, seja Calc, seja Excel, ou outra planilha, começam com o símbolo do igual. Então, sempre digito igual antes de usar uma função do Calc, ou você escrever a sua função. Simplesmente uma soma. Então, eu quero fazer a soma de dois números. Então, você tem que digitar igual, um exemplo aqui, igual a 2 mais 5. Então, ele entende que eu quero executar uma fórmula. Agora, se você digitar 2 mais 5, ele entende que isso aqui é texto. É uma cadeia de caracteres. Não vai dar a resposta que você espera. Então, no caso aqui, a função mês aplicada sobre aplicado na célula E3 me retornou o mês 2. Aplicado aqui na função hoje, então aqui já temos uma coisa.
Veja que eu apliquei numa célula que contém uma data. Hoje, ele já dá aqui a opção de completar. Então veja o retorno. A data do meu sistema. Então quando eu aplico a função mês aqui, ele me retorna o mês. Mesma forma aqui, apliquei a função mês no E4, na célula E4, e apliquei hoje, repeti. E aí fiz vai ver que essas células estão formatadas, aqui em formatar células, como número. Então pode acontecer um mês que não tem o que você espera. No Colc é muito quando a célula está formatada com um tipo de dado incompatível. Então, por exemplo, se eu formatar isso aqui como data, olha como é que fica o resultado. Então a gente tem que observar para que os campos, as células, estejam formatadas de forma correta. Agora eu faço aqui só um teste que vai me ser muito útil para executar a função aqui do aniversariante. Eu faço um teste lógico. Então eu escrevo a seguinte fórmula: igual, sempre, tem que ter o igual aqui. E aí eu faço um teste simples de igualdade. Então eu faço L10, L10, 2 é igual a M10. Então, naturalmente, ele deu resposta falso. 8 é igual a 8. L11 é igual a M11. Verdadeiro. Então, veja que eu estou testando cada parte da minha função geral que eu vou escrever aqui em aniversariante. Estou validando cada etapa. Então, no caso aqui, se eu selecionar esses dois campos e verificar o tipo de dado, ele é um valor lógico, falso ou verdadeiro. Então, agora eu tenho condições de vir aqui no campo aniversariante e escrever minha função para a checagem do mês de aniversário. Então veja, a sintaxe da função C nós já estudamos. Então eu coloco, o primeiro parâmetro é meu teste condicional, que vai me retornar um valor lógico verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro esse teste lógico, ele executa, assume o próximo parâmetro. No caso, sim. Ou seja, se o mês do funcionário de aniversário for igual à data de hoje, por isso que eu fiz esse teste aqui, para validar, então, esse ponto e vírgula é como se fosse um então, da linguagem de programação, escreva sim. O retorno da minha célula vai ser sim. Veja que está entre aspas dupla, texto, é uma informação que eu quero colocar como texto. O retorno, no retorno da função não aparece a aspa, porque não é o meu objetivo. Mas simplesmente eu estou informando que é texto. E caso contrário, ou seja, se não for o mês de aniversário, escreva não. Então, eu já tenho aqui a minha função funcionando. Então, se eu arrasto a fórmula, ela copia a fórmula
para a célula seguinte, não preciso redigitar a fórmula, e observe que automaticamente ele altera também a minha referência da célula. Quando nós não queremos que a célula varie, então a gente utiliza, veja que eu estou na mesma linha, na mesma coluna, desculpe, coluna E, aqui coluna E, o teste é na data, porém o número da linha ele vai aumentando. Se eu aumentar isso aqui, ele vai colocar em toda a minha coluna. Ele preencheu com não, porque não tem nenhuma data aqui. Então, certamente esse teste deu falso e ele preencheu com não. Então, então, se comparando com um texto, o campo é texto, vezes 10% de G3.
retorna o ano da data, de qualquer data atual ou não. Outra coisa interessante é, se você quiser deixar a informação do mês e do ano da sua planilha automática, não precisar estar para cada mês digitando que mês é aquele, ou quando muda o ano, mudar a data das suas planilhas. Então, uma coisa interessante, por exemplo, se eu quero que apareça a informação de que essa planilha do mês 8 do ano 2014, por exemplo, 8/2014. Então aí a gente tem que ter alguns cuidados, e eu fiz aqui alguns testes para exemplificar. Porque se eu quiser fazer uma concatenação de cadeias de caracteres, de texto, todos os meus dados têm que estar no formato texto. Embora a planilha possa, e a função possa, tentar fazer uma autoconversão, o que a gente chama de casting, uma autoconversão de tipo, normalmente a gente não conta muito com isso e faz a conversão como deve ser, explicitamente. Então, por exemplo, criei aqui, fiz o mesmo teste, colocando agora aqui o mês atual e o ano. Veja que eu usei a função ano. Então eu fiz um teste aqui usando uma função de informação. Como eu mostrei aqui, ó, tem uma função na categoria informação, que é muito interessante para você testar o tipo de dado, ou o tipo da variável. Então eu tenho é lógico, é texto, é num, e etc. No caso aqui, eu vou testar se é um campo Então, eu tenho aqui um teste com a função eTexto. Então, quando eu coloco eTexto E23, que é o mês, ele retorna falso, porque o retorno da função mês é um número. Quando eu aplico a mesma função eTexto em F23, também é número. Também dá falso, porque é um número. Mesma coisa eu fiz agora, só que testando para confirmar que é número. Então, é número, é verdadeiro, ok. E o ano é número, ok. Só que a função de concatenação de textos trabalha com texto. E eu quero criar uma cadeia de caracteres, o mês, uma barrinha e o ano. Então, uma forma de realizar, de obter essa conversão, é utilizar a função de conversão de número para texto, que é a função texto. Então, o uso da função texto é muito simples. Qual o número que eu quero converter e o formato. Sempre vamos, para nossa necessidade, utilizar o formato 0. Então, é o número que eu quero, no caso a célula, ponto e vírgula 0. O 0 é o formato padrão, onde simplesmente ele vai repetir o meu número como texto. Não vai ter nenhuma alteração. Existem outros formatos, mas não é o foco agora. A mesma coisa eu faço aqui para F23. E agora eu tenho o 8 e 2014 como texto e não mais como número. Então agora eu apliquei a função eTexto novamente. E antes deu falso, agora deu verdadeiro. Então eu tenho os meus dados agora como textos. E para o meu objetivo, que é fazer uma concatenação, vai funcionar bem. Então, para fazer a concatenação, existe uma função também chamada concatenar. O seu uso é muito simples.
concatenar e você vai passar separado por ponto e vírgula todas as cadeias de caracteres ou textos ou strings, como a gente fala em programação, que você quer concatenar. Então, no caso, eu quero concatenar E28, que é o mês agora em texto. Quero concatenar com a barrinha, veja que está entre aspas, texto. E quero concatenar com F27, que é o ano, também texto. E aí você tem a execução da função correta. Então, pessoal, é assim que a gente explora um pouco. Veja que a nossa planilha começa a ficar mais rica, porque a gente utiliza as funções disponíveis no Calc para manipular data, para trabalhar com conversão de tipos, montar strings do jeito que você desejar. Então é isso e até a próxima aula.